mudanças na lei da database, problemas no transporte público, instalação de uma creche na Gamboa e o pagamento do piso dos servidores da educação. Estes foram os destaques da sessão legislativa desta quinta-feira. Eu sou Débora Fernandes e este é o Jornal da Câmara. Primeiro a discursar, o vereador Hugo Grassano cobrou da Prefeitura um posicionamento sobre assuntos importantes, como o cumprimento da lei da database e o transporte de qualidade para os moradores da Serra do Piloto. Vou começar aqui falando um pouco sobre uma mensagem que eu recebi algumas informações. Na terça-feira eu tive um compromisso no Rio, na Secretaria de Estado de Turismo, junto com o secretário Gustavo Tutuca. Eu não consegui vir à sessão na terça-feira, mas recebi algumas mensagens dizendo que o prefeito encaminhou uma mensagem aqui para essa casa, mudando a lei da database. Contanto, entrei em contato hoje com a secretaria falou que essa mensagem ainda não entrou, né, para leitura, então a gente ainda não tem como tratar ainda sobre ela, nem tramitar nas comissões. Então, vou ficar aguardando a mensagem entrar para a secretaria, para as comissões, para poder entender a mensagem por completo e poder me manifestar, tá, presidente? É porque está havendo muito um burburinho sobre a alteração na lei da database, no qual essa casa aprovou, então, mas ainda não tenho acesso a essa mensagem, então vou aguardar chegar nas comissões, até como presidente da Comissão de Defesa do Servidor Público, ainda não tive acesso, então vou aguardar para poder me manifestar. Até para a gente poder discutir, uma ampla discussão aqui dentro do plenário. O vereador Hugo, parabéns pela colocação. Como Vossa Excelência falou, é uma lei, né? Então a lei tem que ser cumprida. Então vamos esperar para ver como é que vai ser essa leitura, como ela está. Na terça-feira, provavelmente terça-feira, ela está a leitura nessa casa. Tá, obrigado, presidente. Vereador, permite também uma parte? Minha parte, vereadora. Então, essa questão dessa matéria, a gente já havia sido questionado muito antes dela até ser protocolada na casa, né? Assim que o documento foi feito, a gente já estava sendo questionado na internet, nas redes sociais, mas ainda não havia nem sido protocolada. E assim que chegar aqui, realmente é de interesse de todos. É importante destacar isso porque, inclusive, surgiu um fato que seria votado hoje, inclusive, tudo mais, mas em contato com a Cristina hoje pela manhã, ela falou que essa mensagem ainda nem entrou ainda na secretaria. E o engraçado é que, quem não sabe, né, quem nos assiste, são 2, 3 quadras da Câmara para a Prefeitura. Então, quando essa mensagem vem, né, já bota no meio do caminho. No meio do caminho, a transmissão, né, a gente não sabe realmente. A mensagem está na casa, a gente vai averiguar, né, e deixar o servidor, principalmente o servidor, o que vai acontecer. Eu acredito que a lei tem que ser cumprida, né? Então já foi votado aqui. Exatamente. Foi uma vitória do servidor. Eu sempre falo que não foi o aumento de salário e de rendimento do servidor, é uma proposta já de anos, né, de reajuste, né, de perda salarial, perda salarial do servidor público do município. Obrigado, presidente. É importante a gente esclarecer, né, presidente? Porque, né, gera muito murmurinho, contato no WhatsApp, enfim. E, na verdade, essa mensagem não foi nem protocolada ainda, a gente não tem acesso ao teor dessa mensagem que altera a lei da database. Então, para manifestar, vou aguardar passar pelas comissões e como presidente da Comissão de Defesa do Servidor Público, quando chegar na comissão a gente vai poder tramitar e poder fazer ali as nossas considerações, tá, presidente? Bom, seguindo aqui, presidente, vou falar um pouquinho sobre o Diário Oficial de ontem, dia 12 de abril de 2023, foi publicado um termo de homologação, tá, para a contratação de uma empresa de reparo de calçadas, ruas e meio-fios, né, no valor de R$ 8.119.783,73. Então, pouco mais de 8 milhões foi publicado um termo de homologação dessa empresa que vai fazer esse serviço, vai poder gastar, né? A gente sabe que é uma ata de registro de preço, até 8 milhões. Eu fiquei, né, abismado porque eu já tinha feito umas considerações sobre isso, sobre esse mesmo objeto nos anos anteriores. Decidi puxar, então, todas as notas e faturamento
desse objeto, né? Reparo de ruas, calçadas e meio-fios. Então, puxei tudo aqui no portal Transparência, desde o início da gestão do governo do Alain Bombeiro em 2019. E aí, presidente, eu cheguei ao seguinte número. Já foi gasto, desde 2019, mais de 15 milhões em ruas, consertos de ruas, de calçadas e meio-fios, né? Já foi gasto mais de 15 milhões desde 2019. Eu tenho aqui os valores exatos. Em 2019 foi gasto 2 milhões e 400. Em 2020 foi gasto 3 milhões e meio. Em 2021 foi gasto 3 milhões e 800 mil. Em 2022 foi gasto 3 milhões 956, quase 4 milhões. Em 2023, aí, a gente está aqui no início de abril, em 90 dias, botamos assim, né? Foi gasto 1,5 milhão. E eu desafio a cada um que está aqui hoje, autoridade, vereador, sociedade civil, a me indicar uma calçada, um meio-fio e as ruas de Mangaratiba que estão devidamente pavimentadas direitinho, né? A gente tem um problema muito grande, eu venho colocando aqui nessa casa, sobre os buracos nas ruas, né? Todas as ruas têm muito buraco, aqui na Praia do Saco, a Rua do Atalho, Mangaratiba, Muriqui, principalmente onde eu resido. E se a gente colocar 15 milhões, já foi gasto, tá aqui. Estou aqui com a nota de empenho, nota de liquidação, estou com tudo aqui. Mas esses 8 milhões, né, que podem ser gastos a partir do termo de homologação, a gente está falando de 23 milhões ao longo de 5 anos. Só de buraco, manutenção de buraco em ruas, calçadas e meio-fios, né? Ainda quer tirar do servidor público. Então, presidente, eu vou reunir essa documentação hoje e entrar com um requerimento de informação aqui para entender esses locais, né? E os registros onde essas obras foram executadas, para entender como eles conseguiram gastar aí 15 milhões e a gente continua com o mesmo problema. Então, vou fazer esse documento, presidente, e vou entrar na terça-feira que vem com um requerimento nessa casa, pedindo para que o Poder Executivo nos envie os registros, né, comprovando onde foi gasto esse dinheiro público. Tá, presidente? Seguindo aqui, entrei com uma indicação também nessa casa, foi a indicação número 145 de 2023, onde o prefeito, semana passada, ele colocou um vídeo ao lado do secretário de Transporte, indicando que estaria fazendo uma ação paliativa para resolver o problema do transporte coletivo ali da Serra do Piloto. Já vem com problema de algum tempo, eu venho mencionando isso aqui nessa casa. O vereador João Felipe também se colocou, cobrando em relação ao transporte coletivo ali dos moradores da Serra do Piloto. E eu venho lembrando aqui nessa indicação 145 de 2023, que o prefeito em 2019, assim que ele assumiu o mandato em 2018, no final já de 2019, ele criou nessa casa uma empresa, uma autarquia, na verdade, para cuidar do transporte coletivo, que seria transporte público. Eu digo transporte coletivo porque o povo paga, então não é público. Então ele criou aqui, na verdade, uma autarquia municipal de transporte, denominada Empresa Pública de Transporte de Mangaratiba, chamada Conecta, na estrutura de administração indireta e da outras providências. Essa lei foi uma lei complementar número 849, de 25 de setembro de 2019. A gente já está em 2023. Eu nunca vi a Conecta em operação. Se alguém já viu aqui, por favor, se manifeste e me diga se eu estiver errado. Então, eu estou fazendo uma indicação ao prefeito porque um dos grandes gargalos da cidade de Mangaratiba hoje é o transporte coletivo. Não tem transporte na cidade. Sobretudo, o distrito da Serra do Piloto sofre muito com o transporte. Então, estou indicando aqui a ele e coloquei, inclusive, as linhas
intermunicipais, inclusive também, onde a gente tem a divisa ali com Coroa Grande, por exemplo, até mesmo a Serra do Piloto e Conceição de Jacareí, para que ele possa viabilizar, de fato, que a Conecta funcione. Então, eu pedi aqui para ele que, em prazo razoável, seja encaminhado para essa Casa Legislativa um projeto de lei dispondo sobre transporte de passageiros distrital e interdistrital no âmbito do nosso município, com a possibilidade de prestação de serviço ser executada de forma gratuita para o usuário. Ou seja, o município iria subsidiar, né, o transporte coletivo e assim tornando o transporte público. Né? Porque... Tem a parte, vereador? Tem a parte. Pediu a parte? Tem a parte, vereador? Pode falar. Vossa Excelência não estava presente na última sessão, mas foi enviada para essa casa a lei que trata da criação do Conselho de Transporte de Mangaratiba. E eu acho que, junto à sua demanda, seria interessante para Vossa Excelência, que faz parte da comissão, até acelerar, né, a composição desse conselho, para, junto com a sociedade civil, através, talvez, de uma audiência pública, possamos discutir, né, os modais de transporte para o município, não só essa demanda, como outras. Nós fazemos a população de Ilhéus, que também sofre com essa demanda. Eu acho que a gente podia usar o espaço da Câmara, agilizar a formação desse Conselho de Transporte, para ter, assim, toda a realidade do município na questão da locomoção. É porque Vossa Excelência não estava presente e a lei já foi enviada à criação. Tá? Obrigado, vereador Rodrigo Bondim, obrigado pelo esclarecimento. Obrigado. É importante, eu já tinha comentado, inclusive, com o secretário Eduardo Estrela, ele falou que estava encaminhando essa mensagem para essa casa. O conselho é importante, como a vereadora Cecília Cabral participou aqui da audiência pública de turismo, o conselho ele tem membros da sociedade civil, né, membros do Poder Executivo, membros do Legislativo, então é importante para que a gente consiga pressionar, através desse conselho, para que o município possa se mover em relação ao transporte na cidade, que é um gargalo em toda a cidade. Tem a parte, vereadora Cecília Cabral. Corroborando com as palavras do vereador Rodrigo Bondim, na reunião na segunda-feira retrasada em Itacuruçá, com alguns secretários, justamente foi colocado toda essa dificuldade no nosso município, que hoje a questão do transporte é um problema muito sério, e foi colocado pela liderança do governo, pelo secretário de governo, que a Conecta vai ser retomada e vai colocar em andamento esse projeto para que a gente possa atender a necessidade dos munícipes. Como o Rodrigo falou, eu acho que a gente pode acelerar essa discussão para poder tentar, né, de alguma forma, pressionar e para que isso saia da forma mais rápida possível. Obrigado, vereador. Obrigado pelo esclarecimento. Tem a parte, doutor Maí. Algumas semanas eu tive uma reunião lá no DETRO com o secretário estadual de transporte, onde foi feita algumas colocações. O DETRO ficou de passar um relatório para a gente das linhas de ônibus que operam no município, dias e horários do transporte alternativo. A linha Mangaratiba-Campo Grande foi extinta também em 2020. E também foi conversado, até na ocasião estava o deputado Luiz Cláudio Ribeiro, de ser feito alguns transbordos, um em Itacuruçá, um em Mangaratiba e um em Jacareí. É que até essa companhia municipal, ela faça, tem uma área de transição dos passageiros. Exatamente, né? Isso que eu estou colocando aqui, na fronteira dos municípios, né? Isso, e aí o DETRO ficou de passar essa posição, de como é que está o atual modelo, quais as linhas, quais os horários, para a gente trazer para essa casa, dentro desse conselho, a gente discutir o melhor modal para que a gente possa implementar. Mas parabéns, Vossa Excelência, que é assim que a gente vai conseguir resolver o transporte de Mangaratiba. Perfeito, obrigado. Coloco à disposição. Permite uma parte? Obrigado, doutor Maí. Exatamente, eu coloco também nessa indicação aqui um pré-projeto indicando que isso possa acontecer, né, entre as fronteiras do município, e a gente possa ter uma parceria. Jacareí funciona assim com o Angra, né? O Senhor do Bonfim, ela vai até Jacareí. A gente poderia também estar trabalhando em conjunto com os municípios vizinhos para elaborar um modal que contemple e atenda os munícipes, né? Tanto de Mangaratiba quanto dos municípios vizinhos. Tem a parte. Vereador Hugo, mais uma vez, parabéns pela explanação. É um assunto extremamente pertinente dentro do nosso município. O transporte aqui é uma complicação muito grande. Como o vereador Rodrigo Bondim passou na questão do Conselho Municipal de Transporte, o Rodrigo estava na outra
na outra legislatura aqui, né, Rodrigo? Não sei se o senhor lembra, Vossa Excelência lembra, que a Cotan, né, veio para dentro dessa casa. E realmente a Cotan não estava fazendo parte da Conecta. A sensibilidade do executivo naquela época, né, queria que colocasse a Cotan porque são familiares de nosso município. A gente aqui discute sobre o turismo, né, que infelizmente ainda não decolou, né, são várias famílias que tem dentro da Cotan, vereador, né, e eu, como foi falado aqui, Conselho Municipal de Transporte, que a empresa Cotan também participe, né, que fique por dentro desse conselho e que eles também, como foi falado, o Rômulo também estava na legislatura passada, eles não fiquem de fora desse Conselho Municipal de Transporte, que seria mais pessoas, mais familiares fora da questão do trabalho, né, vereador? Muito bem colocado. Isso aí tem que ser bem citado nesse conselho. Depois Muito bem colocado, o presidente, porque a Cotan, ela também poderia ser contemplada dentro do subsídio do transporte coletivo, porque ela faz parte do transporte coletivo da cidade. Então, como o Angra acontece, existe um cadastro ali, onde os moradores cadastrados, eles são subsidiados uma parte pelo governo e outra parte eles pagam. Ou seja, se a passagem é R$ 5,00, R$ 2,50 fica para o município, dando supostamente, R$ 2,50 para o município subsidia R$ 2,50 e R$ 2,50 o morador faz esse pagamento. Então, o município iria participar junto com o morador, subsidiando o transporte. Eu acho que não só pode, mas deve. A Cotan deve estar incluída dentro desse projeto aqui, porque ela faz parte do transporte coletivo. Tem a parte. Tem até no metrô, onde eu estava vendo a tarifa popular e alguns pré-requisitos para que os passageiros tenham um desconto na passagem. Corroborando com a fala do presidente, eu tive umas reuniões com o pessoal da Cotan, recentemente teve até uma eleição. Uma das queixas dele, que eu até tive conversando já com o prefeito Alain Bombeiro, é que é renovado de 6 em 6 meses a licença deles. Tem mais de 1 ano e meio que eles não têm licença. Hoje os carros estão muito caros, uma Ducato, eu nem sabia, está custando mais de 250 mil. Então o financiamento cobra deles um modelo de continuação. Então eles não têm como apresentar para o órgão financiador uma continuidade no serviço. Então fica cada vez mais precário a condição dos carros, porque eles não conseguem comprar. São financiamentos muito caros. Então a gente, de repente, tem que trazer o secretário de transporte para cá, a gente discutir e dar um prazo maior de 4 ou 8 anos, para que eles possam comprar um carro melhor para atender a nossa população. É importante, doutor, porque acho que o diálogo com a Secretaria de Transporte é positivo, porque o secretário que lá está sempre não me recebeu, sempre dialogou, pelo menos comigo, então acredito que todos dessa casa também tenham diálogo. E isso é importante a gente mencionar, porque a Cotan faz parte do transporte coletivo e pode ser, sim, deve ser incluída aqui na empresa Conecta e ser subsidiada também junto ao Poder Executivo. Tem a parte, vereador. Vereador, me permite a consideração, como foi falado aqui pelo presidente, a questão da Cotan, eu acho que como chegou agora a proposta desse projeto de criação do conselho para essa casa, a gente pode incluir um assento, uma cadeira, para um representante da Cotan dentro da estrutura da criação do conselho. Perfeito, vereador. Obrigado pela contribuição. Tem a parte, vereador Douglas Costa. Obrigado, vereador. Mais uma vez quero parabenizar a Vossa Excelência pela parte, né, que você está lutando aí mais uma vez pela causa do transporte público. Nós sabemos que só quem pega ali o ônibus todo dia no ponto sabe a dificuldade que é, né, ter a condição no horário certo. E nós sabemos que há muitos anos os munícipes sofrem com isso, porque hoje vários transportes alternativos precisam ser regulamentados. E o da Serra era esse problema. Eles precisavam se adequar, né? E não houve. Passou várias gestões aí, não houve esse preparo com ônibus novos, documentações, enfim. E hoje eu fico feliz porque nessa história de política, né, nesse projeto político, hoje como vereador, meu pai já foi vereador, ainda não vi um prefeito que teve esse incentivo de começar a querer regulamentar as coisas. Então há um desconforto, né? E eu quero frisar bem aqui, porque hoje nós temos um ônibus que está atendendo a Serra do Piloto no 0800.
né? Então, assim, é importante. Nós temos também, vereador, a Engaíba, nós temos também Junqueira, né? Temos Praia Grande, então vários distritos que ainda precisam ser, esse braço possa ser contemplado. Muito bem. Então, assim, eu quero, junto com a palavra do vereador Bondinho ali, se a mensagem já chegou na casa, né, que possamos... Uma parte. Não é mensagem, não, é lei. Ela já foi aprovada em 2022, ela foi enviada agora, é uma lei. A gente tem que fazer, né, vereador, debruçar no texto agora da lei, ver na composição dos conselhos se tem vaga para a Cotam, para quem realiza lá aquele transporte da ilha, e para os outros permissionários da Prefeitura na atuação do transporte, ver se estão contemplados com vagas permanentes no Conselho. Mas a lei já está pronta, até pedi para a Cristina aqui, ela vai tirar uma cópia e vai, né, pedir o presidente para enviar para os gabinetes, mas é a lei aprovada, tá? Só para constar na mensagem. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Então, Hugo, só para poder finalizar aqui, meus parabéns pelo tema abordado. Eu acho que é de suma importância nós, vereadores, nos unirmos cada vez mais para que possamos dar condições melhores aos nossos munícipes, né? Então, você está de parabéns, que essa lei, vereador, venha a ser posta em prática o mais rápido possível. Se depender de mim, vereador, pode contar comigo, tá bom? Obrigado, vereador. Já o vereador Josué Té, que também falou sobre o transporte da região na Serra do Piloto e em Engaíba, explicou o que a prefeitura tem feito para amenizar o problema. Minha vinda ao Tema Livre hoje para falar também um pouco de transporte, parabenizar o vereador Hugo Graçano pelo seu empenho, o Rafael, tem o nosso respeito, tá bom? Me coloco também à disposição para o que precisar, quando for ter lá a manifestação, se me avisar eu vou estar presente também, tá bom? Fazendo aquilo que for preciso para garantir o direito de vir dos nossos munícipes, tá bom? Falar um pouco de transporte também, sobre o transporte para a Serra do Piloto e para Engaíba, tem sido interpelado por alguns moradores desde que a aviação Serra do Piloto desistiu de continuar com os trabalhos. Eu entrei em contato com o secretário de Transporte, Eduardo Estrela, a quem eu quero agradecer e parabenizar pelo ótimo serviço que tem prestado. Parabenizar também ao prefeito Alain Bombeiro pela destreza e pela competência em solucionar esse problema. Agora, provisoriamente, mas tenho certeza que daqui para frente vai resolver permanentemente. Só para dar um feedback, a moradora da Serra do Piloto, Wanda, entrou em contato com a gente, questionando agora porque o transporte está parando só em 3 locais. Para os munícipes saber, entrei em contato com a Secretaria de Transporte, ele para em 3 locais por um motivo, para não prejudicar as cooperativas, porque senão a empresa de ônibus que presta serviço em Mangaratiba e também as combis e as vans vão ser muito prejudicadas, porque todo mundo só vai querer pegar aquele ônibus, porque esse ônibus que está em caráter emergencial, prestando um serviço para levar o povo à Serra do Piloto e a Engaíba, ele não pode cobrar a passagem. Os moradores estão sendo transportados gratuitamente. A prefeitura está arcando com esse custo, porque essa empresa está em caráter emergencial. Está atuando em caráter emergencial. Ainda em contato com o secretário, ele me informou que daqui a uns 5 meses deve estar tudo pronto e a empresa vai poder prestar um serviço bacana, aí todo mundo vai pagar sua passagem, vai poder parar nos pontos direitinho, e assim só para dar uma resposta aos moradores aí da Serra do Piloto e Engaíba. E é isso, gente. No mais, fiquem com Deus e um forte abraço. A vereadora Cecília Cabral usou a tribuna novamente para cobrar a instalação de uma creche na Gamboa. Segundo ela, a prefeitura precisa agora da aprovação do Ministério Público para tirar esse projeto do papel. Só voltando um pouquinho nesse tema do transporte, na semana passada eu havia falado, acho que também o vereador Hugo estava em serviço externo, justamente o que o vereador até falou, o prefeito e o Eduardo Estrela tinham colocado já um vídeo na internet explicando, falando desse atendimento, desse paliativo que a prefeitura vem buscando para poder atender de forma emergencial
a essa comunidade, ao pessoal da Serra do Piloto que está sem o transporte, e justamente é por isso essa questão de não poder parar em todos os pontos, né? E da empresa estar fazendo aí de forma gratuita o atendimento à Serra do Piloto. Queria falar também sobre uma visita que eu fiz ontem, né? Uma reunião no Ministério Público com a promotora, a doutora Adriele, na qual eu fui novamente provocar para a questão da creche da Gamboa. Volto a explicar aqui para aqueles que ainda não sabem. A Gamboa, a Praia da Gamboa, na ilha de Itacuruçá, tem uma creche construída que está lá parada há mais de 8 anos, em torno de 10 anos já. Uma obra pronta, custeada com recursos da Porto Sudeste, foi feito para a Prefeitura. Quando a obra foi entregue, né, houve uma questão ambiental a nível de Estado, não foi de Prefeitura. A obra foi entregue à Prefeitura, já ia mobiliar e colocar aquela creche para funcionar, para atender cerca de 180 a 200 crianças que moram hoje na Gamboa, na idade de estudar na creche. Infelizmente, por essa questão ambiental, né, uma questão morosa, porque eu sempre falo, não foi uma barraca de camping que se montou à noite e amanheceu montada. Foi uma obra de meses, onde se o Estado não viu durante o período da obra, eu acho que depois da obra pronta, depois da execução, depois de ter sido gasto o dinheiro público e o meio ambiente do órgão do Estado, dizer que ali é uma área indevida, é uma área de proteção. Bom, senhores, toda a Gamboa é uma área de proteção. E hoje ali a gente sabe o número de invasões que acontecem e o Estado em momento nenhum interviu, né? Fizeram algumas ações, mas se a creche está no lugar irregular, todas aquelas casas também estão. Não falo nem dos moradores antigos, dos Ilhéus, dos Caiçaras, da família tradicional, da família Miranda, que já mora naquela ilha lá, sei lá, mais de 100 anos. Falo das invasões recentes que tem na Gamboa, hoje uma praia desordenada, um local onde o esgoto sai no mangue, né, na praia, e em momento nenhum o Estado foi lá fazer nenhuma intervenção. E num prédio público que faz falta, porque um pai que anda quase 1 quilômetro para chegar na praia, com uma criança, com um bebê, ele anda quase 1 quilômetro para chegar ali, ele pega um barco e paga R$5, vai lá, deixa a criança na creche, volta para casa, paga R$5, no fim do dia ele paga R$5 para voltar e R$5 para retornar para casa. É um custo de R$20 que gera um custo de R$400 para uma família que está em situação de vulnerabilidade, uma família que passa por dificuldade. Sem falar na despesa orçamentária, a gente tem que falar também no desgaste, no cansaço, no problema que isso causa de uma mãe atravessar com um bebê de barco, é toda uma dificuldade. E muitas vezes, senhores, nós temos 3 creches, 3 CEINs em Itacuruçá. Ela pode andar 1 quilômetro para chegar até lá, pega o barco, depois desce na beira da praia, anda quase 1 quilômetro para chegar lá, ou no CEIN Arão, ou no... Como é que é o nome da outra? Newton Xavier. Depois, o filho dela pode ser matriculado também lá na Vila Benedita, e aí ela vai andar 3 quilômetros com aquela criança, no braço, porque para ela atravessar um carrinho de bebê é mais uma dificuldade. Então, senhores, eu acho que isso é uma questão do Ministério Público. Eu já estive na tutela coletiva de Angra, conversei com o doutor Leonardo, foi completamente acessível. Nós tivemos uma reunião aqui com o doutor Leonardo, o prefeito, o secretário de Meio Ambiente, a secretária de Saúde, na ocasião, a Sandra, e a nossa secretária de Educação, a Brena. E havia uma questão também dali ser transformado num posto de saúde, mas as secretárias entenderam que quando foi proposto de se colocar um posto de saúde ali, e é uma emergência muito grande, porque quem mora na ilha sabe como é difícil, passa mal, não ter um socorro e depender de um barco para atravessar para o continente, mas isso foi colocado há tanto tempo atrás, e hoje a Prefeitura, através até de uma indicação do vereador Alessandro Portugal, alugou um espaço e criou um posto de saúde na Gamboa,
que hoje já atende essa primeira necessidade, que é a questão de vida dos moradores da Gamboa. Então, o nosso segundo maior problema são essas crianças em idade escolar, que muitas não estão frequentando, participando desse primeiro momento da educação, da primeira infância, por questão da dificuldade de atravessar e de andar tão longe. Então, eu faço aqui um apelo à doutora Adriele, que, infelizmente, é uma promotora substituta, não é titular, porque foi uma pessoa extremamente atenciosa, uma pessoa disponível e interessada nas questões do nosso município, principalmente quando se trata de criança, quando se trata da família. E também reforçar o meu pedido ao doutor Leonardo, da tutela coletiva de Angra, para que a gente, com a maior brevidade possível, possa desobstruir aquela creche, entregar à prefeitura, entregar à Secretaria de Educação, entregar à comunidade, entregar às crianças que precisam e têm esse direito. E ali foi gasto dinheiro público e a gente precisa fazer jus ao que foi feito naquela obra. Vereadora, me permite a parte? Pois não, vereador. Vereadora Cecília, assim como o vereador Newton Santiago, eu trabalhei no Ministério Público quando policial, eu trabalhei por 6 anos. Depois fui ingressado para o GAP e fiz diversas vistorias, inclusive realizei em 2004 todo o croquis daquela ilha. Uma ação proposta pela tutela coletiva com congelamento daquela área. Foram notificados diversos. Não tinha casa, não tinha tudo. Se criou todo aquele equipamento, não teve um controle. Não é justo que a população, depois de ter investido dinheiro público, ter um equipamento para atender a população e se reclame do dano. O dano já foi causado. Se houver por parte da prefeitura alguma medida para mitigar esse dano, uma contrapartida, eu acho que é justo até o Estado cobrar. Mas eu gostaria que, quando a Excelência fosse ao Ministério Público, lá em Angra dos Reis, onde eu fui lotado até por 6 anos, que eu pudesse ir, me juntar. Eu queria que tenha até promotores que trabalharam na época que eu estava lá, para tentar sensibilizar, tanto aqui como outros promotores que eu trabalhei, eu fiquei 6 anos, trabalhei com quase 40 promotores nesse período, para a gente saber que ali é uma situação que a gente escuta de falar no Nordeste, a dificuldade para chegar, mas que acontece aqui. Né? Aqui na cidade, muito perto da gente, por uma falta de comunicação. Porque, popularmente falando, a casa já foi arrombada. Então não adianta colocar o cadeado agora. Então tem que chegar a fazer um TAC. A gente vê ser feito TAC em tantas coisas. Eu fiz vistorias para ver TAC na Ilha Grande, de mansões, de resorts. Por toda a Costa Verde eu fiz. E chegou lá, parou. E falou, para de construir, pode ficar como está, porque para destruir o dano era maior. Não ia conseguir recuperar aquela vegetação, então fazia o acordo, mitigava aquilo ali, plantando, doando alguma coisa, e do jeito que estava, continuava, porque já ia atender. No interesse público mais ainda. Então, me solidarizo e gostaria de participar dos próximos encontros com Vossa Excelência. Muito obrigada, vereador. Vai ser de grande importância, porque Vossa Excelência já acompanha isso há algum tempo. Dizer que o que cabia à Prefeitura, né, no tocante à Secretaria de Meio Ambiente, o secretário Antônio Marcos já fez, já cumpriu, a secretária de Educação também, o doutor Leonardo, extremamente solícito e pedindo celeridade também nessa questão, solicitou que fosse feito um levantamento na Gamboa. Nós já estivemos lá, já conversamos com a comunidade e também com a direção da escola, que recebe essa demanda, a solicitação. Infelizmente, as crianças não podem ser matriculadas porque não estão dentro da faixa etária da escola Paulo Escófano. Mas eu tenho certeza, e com a ajuda também dos senhores, do vereador Rodrigo Bondim, que a gente vai conseguir desobstruir e entregar essa creche. Lembrando que quando o Estado, né, diz que a creche está no local irregular, e aí interdita essa creche, e aí impede de ser entregue à população, porque ela está num local indevido, porque ela está numa área de proteção ambiental, por que não foi derrubada? Por que não foi aplicada uma medida compensatória de replantio, de recuperação daquela área? Não, o prédio continua assim hoje, há quase 10 anos abandonado, se deteriorando, com a fiação roubada já. Então, assim, a gente vai esperar mais o quê? Eu, no dia que eu fui fazer a última visita que eu fiz a Gamboa, porque isso já é uma questão que eu mando há anos para o Ministério Público, eu já provoquei diversas vezes, no dia que eu fui estava chovendo muito, eu fiquei aqui uma semana na Câmara, sem poder fazer a parte de primeira secretaria, porque eu fiquei sem voz. Eu peguei tanta chuva no barco, nós viemos, eu e minha equipe, igual um pinto. Agora, os senhores imaginem uma mãe com uma criança pequena de colo para atravessar, para estudar. Então, eu acho isso uma falta de consideração, eu acho um descaso. A gente sabe do acúmulo de situações, de casos, de fatos no Ministério Público,
mas a gente precisa selecionar o que é prioridade. Ao final da sessão, o presidente da casa, o vereador Renato Fifil, usou a tribuna para falar sobre as mensagens enviadas pela Prefeitura à Câmara de Vereadores. E, mais uma vez, cobrou o posicionamento sobre o pagamento do piso salarial dos profissionais da educação. Vem aqui num tema que eu sempre venho tocando, desde 2017, estava falando com o vereador Dori Costa. No dia 19 de janeiro de 2017, se eu não me engano, foi a primeira sessão. Eu toquei sobre a database aqui, onde o Rodrigo Bondim já estava na outra legislatura, né, a anterior, né, de 2012, se eu não me engano, né, e vim falar sobre um assunto de magistério, mais uma vez, né, deixando bem claro que foi sobre a database, a gente brigou muito aqui, discutiu dentro desse plenário, e graças a Deus a gente teve um êxito muito grande, né, das perdas salariais dos nossos servidores públicos nessa legislatura. Uma honra muito grande para os senhores desse plenário, né? E venho de uma mensagem que vem da Secretaria de Educação, a mensagem 69, que está tramitando nessa casa, que é sobre cargo de auxiliar de turma, psicólogo, assistente social e psicopedagogo, para ingressar dentro do servidor público, do efetivo. Caso não tenha vaga no efetivo do concurso, abre-se processo seletivo. Na mensagem 67, de cargo de nutricionista, claro que a gente quer o melhor para a nossa criança dentro da sala de aula, para todas as nossas 42 unidades escolares, mas eu peço mais uma vez aqui, até construtivamente, que o plano de cargo de carreira de salário dos profissionais de educação, de profissionais do magistério, venha para essa casa também. Eu venho semanalmente sendo cobrado, claro, eu sou cobrado, a gente está aqui como vereador para ser cobrado. E essa mensagem, que ainda não tem número, que ela não veio para essa casa, né, dos profissionais do magistério, do piso salarial do magistério, ainda não veio para essa casa. Mensagem 69 vai adequar a questão da estrutura dos efetivos? Beleza, eu tenho certeza que nenhum dos vereadores aqui vai querer prejudicar, né? A vaga de nutricionista, tranquilo também. Mas que encaminhe para essa casa o piso do magistério, dos nossos professores, dos nossos servidores, como eu falei, que venha com impacto orçamentário, Rômulo Carcará, Nilton Santiago, doutor Davi, que não pode ser feito agora, com o orçamento que tem a prefeitura, mas que tenha uma análise futura. O professor, eu que sou professor do Estado, né, que o Cláudio Castro fez com a gente também, né, indicou para 2023 o nosso reajuste. A gente ficou esperando o nosso reajuste, os aposentados, os efetivos, os ativos. Então é uma questão de planejamento. Falei aqui na sessão, acho que tem um mês atrás, se não dá para dar o piso do magistério agora, tem que ter um planejamento para quando vai dar. Presidente. Pois não, vereador. Quero lembrar também que essa luta é dessa casa já há algum tempo, né, presidente? A gente esgotou todas as nossas possibilidades enquanto parlamentares dentro da Casa Legislativa. Fizemos indicação, aprovamos aqui um requerimento, onde estavam os sindicatos aqui presentes, CISPMU, CEP. O que falta hoje é realmente o Poder Executivo se inclinar e mandar essa mensagem aqui para essa casa. Se não há como pagar, se não há viabilidade, a gente está vendo que está gastando mais de 20 milhões com rua, com buraco e com calçada que a gente não vê. Então, por que não ajuda o servidor público? Por que não ajuda o magistério? Então, presidente, me coloco mais uma vez à disposição dessa matéria imprescindível para a valorização dos nossos profissionais de educação. Conta comigo. Parabéns, presidente. Obrigado, vereador Hugo. Então, só para resumir, mensagem 69, que fala dos cargos auxiliar, psicólogo, ciência social, psicopedagogo. Tenho certeza que vai se enquadrar no quadro dos efetivos do município. Mensagem 67, que vai dos cargos de nutricionista. Eu peço encarecidamente que a educação envie essa mensagem do piso salarial para ser discutido. Para ser discutido aqui o que a gente pode fazer de melhor para o nosso professor. A próxima sessão legislativa ficou marcada para terça-feira, dia 18 de abril, no horário regimentar. O Jornal da Câmara termina aqui. Até a próxima.